Bom, seguimos com a nossa programação, mas antes a gente agradece novamente, né, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, nessa 10ª edição do Philips Connect Day. Então agora vou agradecê-los: Cloud Saúde, Elsevier, AWS, B3, Cognis Medios Micromedex, DigiSystem, Eval, Exímio, Folks, Redix, Santander, Vivaz, Winou, HealthTech. Bom, gente, chegamos a essa 10ª edição com muito conteúdo de valor. Para quem está nos assistindo no online, por favor, fiquem com a gente. Agora sim, já estamos revelando que vamos ter um painel excelente, mas enquanto isso, que a gente está fazendo essa montagem, gostaria de dar esses recadinhos para vocês. A gente sabe que no online a gente tem no caso, um chat, né, um chat aberto. Então, mandem as suas dúvidas, mandem os seus comentários, que os especialistas da Philips vão responder. Bom, estamos aqui já quase terminando a nossa montagem para que eu possa fazer a introdução desse painel tão importante para a gente fechar o nosso primeiro bloco, que já foi incrível, com muitas tendências, novidades, informação, não só para quem está aqui presencialmente, mas também para quem está nos assistindo. Estamos quase terminando. A nossa equipe é muito rápida, muito rápida, tranquilos. Bom, agora eu posso fazer a introdução. Gente, na Philips, imaginamos o futuro da saúde digital como uma rede conectada e altamente acessível, com atendimento virtual e presencial a partir de insights preditivos e também em tempo real, que apoiam a colaboração na jornada de cuidado do paciente. E para falar sobre essa transformação digital e inovação, no caso, que são os principais desafios desse contexto, a gente tem convidados muito especiais. Então agora, olha, tá tudo montadinho, tudo certo, a gente pode chamar os nossos convidados. O primeiro deles é o líder médico de Enterprise Informatics Latam na Philips, Dr. Eli Schwartz. Seja muito bem-vindo ao palco, palmas para ele. Doutor, ele está chegando aqui, ele vai participar em vários momentos aqui do Connect Day. Aqui a gente tem já o seu, se eu não me engano, aqui ó, já tem o seu microfone. A gente chama também o nosso outro convidado, o doutor Cláudio Juliano da Folks. Seja bem-vindo ao palco. Chamamos também o doutor Ailton Brandão do Sírio-Libanês. Bem-vindo. Agora a gente chama também o Dr. Evandro Félix, do Hospital Sabará. Bem-vindo também ao palco. E o nosso último convidado para compor esse painel tão importante, Dr. José Marcelo do Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo. Todos já acomodados, muito bem-vindos. Excelente painel a todos. Muito bom dia. É um grande prazer receber aqui no palco pessoas competentes para falar sobre transformação digital, já que esse é o tema do que a gente faz no dia a dia. Utilizar a tecnologia em prol dos nossos pacientes, das nossas equipes e dos nossos parceiros. Nós vivemos num ambiente com um potencial conflito de interesse e o hospital, aqui representado por todos esses players, tem que se reinventar. Nós temos pacientes buscando soluções de acessibilidade com menor custo. Nós temos fontes pagadoras querendo controlar o custo. E, nesse meio tempo, a gente tem serviços de saúde tendo que entregar melhores experiências e resultados. Aqui a gente tem no palco representado um conjunto de profissionais com a visão do CEO, aqui representado pelo Jota, com a visão do CMIO, aqui representado pelo Ailton, com a visão do CIO, do CMIO, representado pelo Evandro, e uma visão de mercado, de consultoria, de transformação digital, representado aqui pelo Cláudio da Folks. Parafraseando os navegadores, inovar é preciso, mas como e por quê é o que a gente vai aqui explorar nessa nossa conversa. E eu acho que a gente já pode começar declarando que o nosso objetivo aqui realmente é explorar o binômio inovação para transformação digital.
como utilizar a tecnologia para dar respostas ao que o mercado tanto precisa. Vocês viram as apresentações, por exemplo, da Fábia, trazendo as dores de mercado. Então, como a gente entrega melhores soluções com a tecnologia? É a grande resposta que a gente espera obter no fim desses minutos e a gente transformar a saúde como um todo. E eu gostaria de deixar claro que aqui a gente tem clientes de maturidade digital diferentes. Maturidade digital a gente adquire na jornada. E é muito legal a gente poder compartilhar com vocês que estão em estágio de maturidade alto o caminho, né? Então, eu acho que a grande ideia aqui é compartilhar com a nossa audiência daqui e que está nos acompanhando a jornada digital. Então, eu gostaria de começar com o Cláudio, trazendo a visão de mercado de maturidade e transformação digital. O Cláudio, que é um dos precursores da avaliação de maturidade no mercado do Brasil e provavelmente para a América Latina. Então, queria um pouquinho abrir a discussão com teus insights. Bom, Ali. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui dividindo a mesa com Eli, com outros amigos aqui. Parabéns pelo Connect Day. Sempre também é uma oportunidade de reencontrar amigos, parceiros. Então, tem uma oportunidade ímpar para a gente discutir o assunto transformação digital. Quando a gente fala em maturidade digital, eu me recordo há alguns anos sempre trabalhando com isso, né? A Focus tem 10 anos e há 10 anos a gente está muito concentrado nesta temática, né? De como avaliar, como determinar a maturidade digital de uma instituição de saúde, seja um hospital, uma operadora, medicina diagnóstica, como fazer isso para o setor público, né? A gente também tem se engajado em vários dos fóruns e num grupo de trabalho para construir métodos que possam responder objetivamente a essa questão, né? Porque ser maduro digitalmente significa o quê? Né? Quando o hospital chega a um nível muito avançado, como o Sírio-Libanês, o que quer dizer essa maturidade digital? Né? E para isso servem os métodos que avaliam e determinam objetivamente qual é o nível de maturidade digital. O principal método internacional para isso são os modelos de maturidade da HIMSS, com os quais a gente está envolvido há mais de 8 anos. Alguns hospitais chegaram nos seus estágios máximos, 6 e 7, e dando uma informação de mercado, né, a média mundial na escala da HIMSS de 0 até 7, certo? 0, baixíssimo nível de maturidade digital, 7, altíssimo nível de maturidade digital. Nesta escala desses modelos de maturidade da HIMSS, em especial o MHAM, que é voltado para o hospital, a média é de 2. De 0 a 7 é de 2. Fiquem, então, os senhores pensando qual é a nossa média no Brasil. Claro que o modelo de maturidade da HIMSS sempre tem que elevar a régua, porque elevando a régua também direciona o mercado para ter soluções cada vez mais avançadas. E assim se posiciona. No caso também, vou até pegar um dado bem atual aqui, a gente desenvolveu também ali um modelo próprio, que é o Índice de Maturidade Digital da Focus. É um índice que vai de 0 a 100% e determina a maturidade digital em 2 dimensões. Uma, a adoção da tecnologia, e a outra, a jornada para ser digital. Aí eu pergunto a vocês, de 0 a 100%, qual é a média que nós temos no Brasil da nossa base? A nossa base hoje tem, precisamente, 363 hospitais avaliados na América Latina. Qual é a média do Brasil? Qual é a média dessa amostra? Eu vou aqui citar, já que você me fez uma pergunta objetiva, eu te responder objetivamente. 30. 43,8%. Desses 363 hospitais avaliados, a média é de 43,8%. Mas o que é que chama a atenção? Me chama a atenção não esse número, mas me chama a atenção que a adoção da tecnologia, esta dimensão, ela é uma nota mais alta do que a outra dimensão, que é estar preparado para ser digital. Estou falando de equipe, de ter um CMIO. Quantos por cento dos hospitais têm um CMIO na sua equipe? Aqui a gente tem 3 exceções, né? Quantos de vocês hospitais têm um médico dedicado, mesmo que parcialmente, para cuidar da informática clínica? Então, daí a gente tem uma preocupação, que é o fato de ser maduro digitalmente enquanto adoção da tecnologia, mas não estar preparado para utilizar.
E aqui a gente pode, depois eu compartilho, quem quiser saber, o pessoal aqui do México, da Argentina, da Colômbia, o percentual tem sido mais baixo, né? Desses 363, a gente tem um volume menor de hospitais, mas também com índice mais baixo. Então, visando isso de maneira muito otimista, ali para terminar, tem muito trabalho para a gente fazer de transformação digital, né? Porque 40%, isso quer dizer que a gente tem 60% para trabalhar. Obrigado pela tua visão. E veja que transformação e inovação nesse contexto se apoiam. A inovação e a transformação digital se apoiam, não são sinônimos, mas a gente aqui quer tentar trazer para essa discussão o como elas podem trabalhar em sinergia. Então, eu queria começar com a visão do CEO sobre o que é inovação e qual foi a estratégia adotada pelo Oswaldo Cruz para trilhar, executar e estar no lugar de destaque que hoje está no mercado. Pergunta simples essa, né? Agradeço o convite, é um super prazer estar aqui e rever várias pessoas, até surpreendentemente, né? O conceito de inovação para um hospital como o nosso, ele é um conceito mais amplo, onde a gente está olhando para a evolução, também, nossa, o som está ruim, hein? E também para a disrupção, né? Então, a gente tem um trabalho de cultura, de transformação, para ter o maior número de pessoas trabalhando no tema, porque a gente acredita que essa inovação acontece por aí, então são pequenos saltos, isso vai além de uma melhoria contínua, já a inovação que eu estou tentando trazer aqui, mas também olhar quais são os grandes saltos que a gente deve fazer, tá? Então é um conceito um pouco mais amplo. O outro tema é o mais importante, um pouco do que o Cláudio já colocou, que é preparar a organização para a tecnologia, para esse pensamento, né? E o que me preocupa muito para quem vai ter que fazer as escolhas, e a escolha é todo dia, não é só no primeiro dia quero ou não quero. Essa talvez seja a escolha mais simples, porque não tem muita alternativa. Mas é o que eu quero e por que eu quero. E qual é a conexão com a estratégia de cada organização. E eu posso falar a estratégia do Oswaldo Cruz, mas ela não serve para vocês, então é só ideia geral. E quando, quer dizer, todo esse encaixe. E depois medir qual é o benefício que a gente está tendo com cada uma das coisas que a gente está decidindo fazer. Nem tudo vai dar certo, por isso que é importante medir, porque vai ter coisa que vai parar, e isso não é ruim, não é frustrante, não adianta você querer acertar 100%, porque você não vai fazer nada, mas tem que avaliar. E tem uma cota de, bom, isso aqui ou não deu certo porque não era o que a gente imaginava, ou porque para nós não funcionou por uma questão de maturidade, de estrutura, ou porque tinha que ter feito uma outra coisa antes e tal. Então, é uma evolução que tem que estar conectada com a estratégia. O principal benefício que eu uso na régua de escolha, de mensuração, é o quanto isso transforma a experiência do paciente, do médico e dos profissionais de saúde que estão lá, tá? Então, é um olhar mais para o ambiente interno. E aí vem uma outra pergunta, que é com quem que eu vou fazer, né? Então, se um dia eu quiser que a Folks venha me contar qual que é o meu grau de maturidade, isso é bom, saber que eu estou acima da média, tudo mais, mas se você parar aí na conversa, é que nem saber que roupa que eu estou usando, isso não faz diferença nenhuma, né? Como que essa tecnologia está transformando o meu dia a dia e está melhorando a segurança, a qualidade do paciente, está melhorando o resultado, está melhorando a minha competitividade, eu consigo fazer mais acordos, controlar melhor os resultados e tudo. Então, é quase a antítese, é um desapego aos elementos da tecnologia, é o benefício que isso vai trazer. Muito legal pegar esse seu insight, lembrando que a jornada da transformação ela não é linear, né? Como a jornada de um software em saúde também tem os pontos de melhoria, e aqui a gente sempre, essa parceria é importante, né?
a gente não inova sozinho e a gente não transforma com duas mãos, né? Então, aqui é importante a gente falar também do estabelecimento de parcerias para fazer isso. E eu vou aproveitar aqui, então, que o Ailton está aqui para tentar explorar um pouquinho a visão do CIO da inovação e qual foi a estratégia do Círio para fazer inovação, eventualmente para splitar uma estratégia específica. Como é que vocês fizeram essa transição? Primeiro, eu queria agradecer o convite, um palco muito nobre, colegas brilhantes aqui ao meu lado. Quando a gente decidiu repensar, né, o modelo de inovação do Sírio-Libanês, a gente começou com o exercício do planejamento estratégico. Durante o planejamento estratégico, a gente discutiu quais são as demandas do futuro, aquilo que o hospital precisa se preparar para os anos que vêm pela frente, e a inovação tem um papel fundamental, né? E de que forma que a gente organizou o processo de inovação. Primeiro, a gente tomou a decisão de dar um foco inicial na inovação digital. Então, a gente criou uma vertical de inovação digital, né, chamado Alma Sírio-Libanês, e a gente concentrou lá nossos desenvolvedores, nossos designers, nossos especialistas em inovação, segurança da informação, dados, todas essas pessoas que pensam o digital. E definimos de que forma que a inovação poderia apoiar melhor a estratégia do hospital. E construímos alguns pilares, né? O primeiro deles é no Open Innovation, porque a gente chegou à conclusão que sozinho a gente não iria longe, né? Inovação é um trabalho de equipe. E abrimos para fazer inovação conjunta com startups, grandes players de tecnologia, né, como a Philips aqui, anfitriã, pensando como resolver as dores do hospital, as demandas internas, as necessidades, daquilo que a gente entendia que não valeria a pena a gente construir uma solução própria, né? Valeria muito mais a pena a gente usar algo que o mercado já está usando ou que uma startup está na garagem inventando, e criamos esse processo de incubação, que vem dando resultados, e a gente acredita muito nesse caminho. E também conectando com universidades, centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Outro pilar é o pilar de saúde digital, de plataforma. A gente entendeu que, do mesmo jeito que hoje, num hospital, o ambiente, a arquitetura, a parede, as coisas que ficam dentro do hospital é o núcleo do atendimento, no futuro não vai ser mais assim. Com o advento da deshospitalização, da fragmentação do cuidado, quem vai fazer a gestão e acompanhamento das vidas vai ser uma plataforma digital, não aquele prédio físico em que o hospital se encontra. Então, a gente decidiu investir na nossa plataforma própria de saúde digital, para que a gente pudesse pensar como fazer a melhor gestão das vidas, né? A gente trabalha tanto na medicina preventiva, na medicina primária, quanto no atendimento de pronto-socorro e hospital tradicional, e vemos que a gestão do cuidado de maneira digital tem um papel importante no presente, mais importante ainda no futuro. E todas essas operações de um hospital geram muitos dados, né? E a gente entendeu que a gente não estava explorando esses dados da melhor forma, tanto para buscar mais eficiência nas nossas operações, quanto de oferecer melhores produtos ou aumentar o engajamento do nosso corpo clínico e dos nossos pacientes. Então, a gente criou uma área, né, de engenharia de dados e de ciência de dados para potencializar, usar melhor esses dados. E nada disso seria suficiente se a gente não cuidasse da cultura da inovação dentro do hospital, porque inovação é um trabalho, não é de uma área, né? Tem que ser um trabalho de toda a instituição. Então, na cultura, a gente trabalha muito o treinamento das pessoas, tanto do board, do nível executivo, quanto do middle management e das operações, com eventos, com palestras, com treinamento formal em sala de aula de como que é importante essa mudança do mindset. E de fato, para transformar isso em cultura, a gente investiu bastante nos métodos ágeis, porque a gente acredita que a agilidade é uma forma de facilitar, acelerar, criar grupos coesos em que mistura gente do negócio, a equipe clínico-assistencial, a equipe de tecnologia para criar novas propostas e avançar com implementações inovadoras
dentro da operação, mudando, transformando processos, para que a ferramenta tenha o melhor impacto possível e transformando esse processo de inovação não num trabalho de uma equipe, de um grupo, mas sim algo que, cada vez que a pessoa participa de um processo desse, ela sai melhor, sai transformada, aprende como é trabalhar com a inovação no seu dia a dia. Essa foi a estratégia que a gente adotou. Muito legal ver a estruturação, né, e os resultados agora que já começam a surgir. Partir para o outro ponto da mesa, né, que é a figura do médico. Então, Evandro, que tem inovação no DNA, e a gente estava brincando no óculos, você vê que quando faz inovação, a gente vê de longe quem faz inovação. E qual é a visão do médico para todo esse processo? Veja, o médico tem sido apontado como o fator, pode ser o enabler da transformação, como pode ser o grande ofensor desse processo. Por várias questões, pela tomada de decisão, por questões legais, por estruturação de workflow. Tem várias questões que colocam o médico na liderança dessa transformação. Então, queria poder ouvir um pouquinho de você com a visão do CMIO e a figura do médico no processo de transformação. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ali. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos aqui. Tem algumas questões que eu acho que são extremamente importantes e falar depois de todos fica mais fácil, que eu consigo juntar várias questões, né? Eu costumo falar, por exemplo, nas minhas aulas, eu também tenho um viés de docência, que a inovação tem que estar para estratégia, como você colocou, porque muito se fala da questão, precisamos inovar, precisamos ser inovadores, como um buzzword de que sem inovação não há futuro. E realmente não há. Mas a inovação, ela tem que estar para a estratégia, assim como nós temos que ter a estratégia para conseguirmos inovar. Ou seja, como fazer para inovar, né? Recortando a questão da inovação do ponto de vista tecnológico, como já foi colocado, a inovação ela é muito mais ampla do que só a incorporação de tecnologia, e a gente precisa fazer escolhas do que utilizar, ou muito mais vezes do que não utilizar, né? Mas, fazendo um recorte do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de tecnologia, isso tem tudo a ver com a transformação digital, como já foi colocado aqui. E a transformação digital, mais do que a incorporação de tecnologia, como o Ailton colocou, tem a ver com mudanças de hábito, mudanças de atividade, com comportamento. E aí é que vem a questão da cultura também da inovação e a cultura para a transformação digital. E o médico, ele se insere nisso. O médico não é diferente do ponto de vista de outras categorias profissionais, onde tem as suas especificidades, onde tem as suas características, assim como a enfermagem tem, assim como a fisioterapia tem. Mas, é claro, talvez os médicos e as médicas tenham mais voz, né? Tenham de alguma maneira, conseguem se sobressair nas suas demandas. E aí, a gente precisa entender justamente o contexto do médico nessa mudança de comportamento, nessa mudança de atividades. E a gente utiliza, e todos nós, todos os médicos e médicas, e cada um de nós aqui de outras categorias profissionais, temos a transformação digital no nosso bolso. Hoje a gente tem uma frota de carros no nosso bolso. A gente tem acesso a bancos 24 horas, todos os dias. Assim como na área da saúde, hoje a gente pode ter acesso a serviços de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, claro, respeitando as diferenças que existem e, infelizmente, a iniquidade que existe. Mas, especificamente, colocando o que você ponderou, a gente tem que olhar o médico no mínimo por dois aspectos. Uma como usuário da inovação e da transformação digital, e outro como um dos principais demandantes de inovação. E a gente precisa separar essas duas coisas e criar processos e cultura para essas duas coisas. Dentro do ponto de vista do médico como demandante, está
relacionado à questão de incentivarmos, por exemplo, o intraempreendedorismo dentro das nossas organizações, para atendermos necessidades, dores que nós temos na assistência, ou uma dor de negócio, por exemplo. Basta termos ouvidos que muitas ideias chegarão. E a gente precisa criar mecanismos para que essas ideias cheguem, para que elas sejam filtradas, que elas possam, eventualmente, a partir do que é designado pela estratégia da organização, ser levada adiante e mensurarmos os resultados disso. Por outro lado, como usuário das tecnologias e de inovações, existem vários fatores que estão relacionados. E o médico tem esse estigma de ser muito resistente, mas isso acontece em qualquer categoria. Se a gente não mostrar para eles, isso é teoria de adoção de tecnologia. Se nós não mostrarmos qual é o benefício, para que serve aquilo, se aquilo não for efetivamente algo que resolva uma dor, um problema dele ou da instituição, se aquilo não for fácil de utilizar, ele não vai utilizar. Se aquilo, eventualmente, já tiver outras pessoas ou lideranças dentro da organização, que a gente fala de influência social, que influenciem o uso de outros médicos. É por isso que a gente procura identificar quem são aqueles que primeiro adotam a tecnologia para que efetivamente isso aconteça. Se nós não dermos suporte, não só no momento da implantação, mas durante toda a jornada do cuidado, as coisas não vão acontecer. E ainda existe uma outra variável de outros estudos que falam que é exatamente da resistência, que é o medo de perder, eventualmente, algum benefício, ou perder o destaque que ele tem, ou de ser suplantado por alguma coisa. Então, toda vez que a gente fala de inovação e de transformação digital para o médico, a gente precisa ter muito claro que a gente precisa atuar, não é de uma maneira, mas com ações estratégicas, porque o médico pode ser, sem dúvida alguma, quando bem direcionado e entendedor da cultura e da estratégia da organização, talvez aqueles que mais contribuam para alcançar os melhores resultados dentro da instituição. Então, acho que a primeira coisa é tirar esse estigma e trazer o médico desde o início, o profissional de saúde desde o início, para a transformação e para a inovação. Muito legal tua posição. Teve um estudo recente que foi estudar a resistência de médicos para a adoção de inteligência artificial em radiologia. E a grande questão é que o médico precisa entender o fluxo da informação, porque, na prática, ele vai tomar a decisão. Não é a inteligência artificial, né? A gente tem uma questão legal. E, desde das teorias de Value-Based Healthcare, a gente sabe que envolver corpo clínico, não só médicos, vou estender aqui, corpo clínico, end-to-end na tecnologia é essencial. E aqui vocês veem, a Philips tem isso. A gente tem médicos do R&D até o mercado. A gente tem médicos em linha de produto e em negociações. Realmente colocar na mesma mesa a gestão, a TI e o corpo clínico é o que vai fazer a transformação digital acontecer. Às vezes a gente tem algum descompasso entre a estratégia da TI ou os recursos que a TI pode ter naquele momento e a adoção do corpo clínico. Então, parte do nosso trabalho da Philips é estar junto com vocês para estimular a criação do Comitê de Transformação Digital, do Comitê de Saúde Digital, colocar os key users dentro das discussões de adoção. Não à toa a gente tem uma consultoria clínica para treinar usuários, para colaborar a transformação dentro de cada um dos nossos clientes. Então, a gente tem esse olhar e certamente a gente quer compartilhar isso com os clientes. Acho que o Cláudio quer fazer uma observação. Eu quero só trazer dados para corroborar o que os colegas estão falando, né? Falaram de estratégia digital, de ter uma estratégia de inovação. E esses dois itens, né, ter uma estratégia digital e ter uma estratégia, um plano de inovação estruturado, etc., são indicativos de maturidade digital. Na nossa avaliação, ali, no índice de maturidade digital, estava aqui buscando, né, para vocês terem ideia, apenas 15% desses hospitais que a gente avaliou
dizem possuir uma estratégia formal de transformação digital, apenas 15%. Então, 85% disseram que vão fazendo, basicamente é isso. E outros, apenas 16%, não, esse outro, apenas 8% tem uma estratégia organizada de inovação. Então, temos um belo caminho, não é, pela frente, e os números nos mostram isso. Muito bom. Nem todas as iniciativas de transformação dão certo, vocês sabem disso. Tem números que falam que 80% das iniciativas não dão certo. Mas as outras 20 dão e acontecem com a gente. Certamente que está preparado e tem a gestão, tecnologia e pessoas para isso. Dos 3 fatores críticos de sucesso para a transformação, o primeiro, o Jota já tinha até trazido, que é muito mais, primeiro, focar na transformação para depois escolher a tecnologia, ou seja, ter primeiro a visão de onde eu quero chegar, para depois elencar qual tecnologia me leva até lá. E isso é um desafio, porque precisa ter gestão estratégica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, tudo isso só faz sentido se transformar o modelo de negócio. Precisa ter resultado. Seja financeiro, seja experiência, seja qualquer outro tipo de sustentabilidade que nos deixe no mercado. Então, o outro ponto essencial é aterrissar isso em resultado, e isso se transforma em modelo de negócio. E o último fator essencial, vocês já falaram, gestão de mudança, cultura, ter pessoas envolvidas para que isso aconteça. Então, eu queria aproveitar cada um de vocês para explorar um desses pontos. E assim, Ailton, qual a importância, então, primeiro, da estruturação e tratamento de dados para usar analytics para chegar onde vocês querem, né? Então, do ponto de aonde eu quero chegar para depois estruturar a tecnologia. Queria um pouquinho da tua visão. Você citou que um dos fatores críticos aí para ter sucesso e inovação são os resultados, né? Eu acho que o Analytics é um campo em que você consegue mensurar com menos dificuldade os resultados alcançados. A gente começou com um grupo muito pequeno, né, de profissionais brilhantes, com esse objetivo de onde eu posso ajudar, onde eu posso utilizar dados de forma que resolva problemas de negócio, que consiga, inclusive, mensurar esses benefícios, né, para a instituição. A gente montou uma estratégia, né, primeiro tem que cuidar da engenharia de dados, né, os dados têm que estar disponíveis para quem vai trabalhar. Isso é um esforço, né, tem que ser construir encanamento, né, você precisa fazer isso previamente. Fizemos lá, construímos isso numa estratégia de democratizar os dados, né, todo mundo que tem direito, obviamente, com todas as questões de segurança da informação, tem que ter acesso aos seus dados. Porque o gestor tradicional, me apresenta o seu setor, ele vai falar, aqui estão as pessoas, aqui é o meu input, meus insumos, aqui é meu produto, é isso que eu faço. Ele, do mesmo jeito que ele domina, né, a equipe dele, o que ele faz, tem que dominar quais são os dados que ele usa no seu dia a dia. Então, ele tem que ter acesso de maneira muito fácil para construir indicadores, dashboard, e não dá para uma área de fora ir lá entregar para ele, está aqui seus dados, está aqui seu dashboard. Ele tem que ter a capacidade de dominar esses dados e construir esses dashboards. Então, isso para buscar eficiência operacional. E para mensurar, né, para entender, obter o retorno, esses cientistas de dados buscam cases de melhoria de produtividade, por exemplo, em que claramente a gente consegue mencionar. Por exemplo, redução de no-show. A gente pegou algoritmos de entender por que tem no-show dentro da área de diagnóstico, por que o paciente falta, qual que é o perfil desse paciente e como agir para evitar que ele falte. E caso seja inevitável essa falta, entender estatisticamente ao ponto de conseguir fazer um pequeno overbooking, de fazer um encaixe e aproveitar esse slot de maneira inteligente para não deixar o equipamento e a equipe parada. Isso a gente trouxe alguns milhões de reais por ano com uma iniciativa de analytics. Outro exemplo que eu dou do uso de dados, a gente tem um centro diagnóstico bem importante, né, dentro do hospital, e a gente percebeu que tinha um conjunto grande de pacientes que faziam um exame importante, davam um diagnóstico muito relevante, e essas pessoas às vezes não abriam o resultado, ou o seu médico não abriu o resultado, ou pior ainda, né, não seguiam no seu tratamento da jornada.
Então, na jornada da oncologia, por exemplo, a gente fez um estudo desses resultados, desses laudos, dessas imagens, para alertar o médico, olha, precisa fazer uma patologia aqui. Isso aqui é muito importante. Isso é bom para a cadeia inteira. Vai gerar mais resultado para nós, vai melhorar a efetividade do tratamento, o engajamento do paciente, e para a operadora, para a fonte pagadora, vai diminuir o custo, né? Que quanto antes eu tratar um problema oncológico, melhor. E os dados estavam lá disponíveis, sempre estiveram, mas não tinha esse olhar de inteligência, esse olhar do cientista de dados para melhorar e trazer mais eficiência para o processo. Jota, no conceito de aterrissar inovação no modelo de negócio, como que a gente consegue mensurar ou alinhar a estratégia e coletar esses resultados? Isso é fácil? Como fazer ou qual o melhor caminho que você encontra? Não é fácil fazer esse alinhamento, mas ele é importante, porque, pegando um pouco o comentário do Cláudio, né, só 8% consegue falar qual que é a sua estratégia de inovação. Então, se eu tenho, provavelmente, você tem, dentro desses 92%, organização que tem recurso financeiro, mas não sabe o que fazer com o recurso, não sabe como usar o recurso, né? Então, é esse o ponto, qual é a escolha que você vai fazer. Antes de colocar recurso, inclusive, nisso. E aí as pessoas, poxa, mas então você não me fala quanto eu tenho para gastar, não sei o que eu posso fazer. É justamente isso. Suponha que você não tem nada para gastar, o que você quer fazer, né? E aí vem o restante dos recursos, né? Então, fazer essa escolha é a parte mais difícil. Porque todo mundo quer participar, mas quer participar do seu jeito. E não é um pensamento da organização. Então, você ser duro na disciplina é importante, porque senão você não termina em lugar nenhum, né? Eu encontrei o Cláudio já em várias vezes, né? Eu falo do Cláudio porque a gente já trabalhou junto em um projeto, que não foi falta de recurso, foi outras coisas que estavam lá envolvidas, tá? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal alerta. A gente falou do médico. O médico é parte, mas não é o todo. E tem muitos projetos de inovação que acontecem no Oswaldo Cruz que o médico nem participa. Por quê? Porque a organização é muito maior do que a equipe médica que está lá. É bacana ter o médico? Sem dúvida. Ele tem uma contribuição? Tem. Mas tem projetos que participam médicos, tem projetos que não participam médicos, né? Um exemplo singelo, que não participou médico. Dentro de um hospital do tamanho do nosso, de manhã as cadeiras de roda estavam no lugar, à tarde elas não estavam mais naquele lugar. Onde que elas estavam? A gente colocou um tagzinho nas cadeiras e tem já as antenas de Wi-Fi, a gente começou a descobrir como que era o uso das cadeiras de roda. Você acha que o médico está interessado nisso? Não está. Agora, melhora o nível de cuidado? Melhora, porque eu tenho agilidade para fazer a mobilidade. Um exemplo super simples, tá? Se a gente pegar os projetos que a gente tem, a maior parte não tem médico. E o outro ponto, não que eu sou médico, hein, só para quem não me conhece, mas às vezes a gente erra na abordagem. Você tem que ter o médico para algumas coisas, não para tudo, né? E um outro ponto que eu trago muito na consciência é que a inovação não é igual à tecnologia, tá? E aqui a gente tem um viés, porque a gente está num conjunto de tecnologia, e estamos falando de transformação digital. Agora, inovação usa a tecnologia como meio e não como fim. E esse também, às vezes, é um viés que a gente tem quando a gente começa a discutir, né? Então, eu acho que esse também é um outro alerta. E meu último alerta, no momento que a gente está agora, provavelmente está todo mundo terminando o orçamento para o ano que vem. Faça essa pergunta para o teu head de TI. Quanto do recurso orçado para o ano que vem está dedicado para a inovação, né? E se não tem nada, aí está errado. Se tem muito, também está errado. E aí começa uma discussão. A inovação começa no planejamento, né? Então, esses são os alertas ali, assim, da prática para ir direto ao ponto. Então, aqui a gente consegue extrair que inovação tem gestão, estratégia, metodologia e tem que ter governança, né? Então, queria aproveitar
do Evandro e pegar um pouco do gancho da governança. Como, então, engajar, já que você já esteve liderando vários desses projetos, como engajar os times clínicos na adoção? Então, esse é um ponto que talvez seja crucial para todos nós, né? Porque as tecnologias que aqui a gente está falando como um ponto de inovação, certamente o ponto de inovação aqui é o digital que a gente está trazendo. Então, como engajar assim, de maneira simples, se a gente puder aqui compartilhar? Eu já tive a oportunidade de liderar algumas iniciativas, e como médico, mas atuando não com a equipe médica. Então, isso é muito importante. E muitas vezes podem olhar para uma figura de uma liderança, mas ele é médico, só vai olhar para a parte médica. E isso não é verdade. A gente precisa ter o olhar do todo, o olhar da organização. E aí é que você mesmo já disse, Elias, nós temos que colocar todos participando desde o início. Se não colocarmos as pessoas na linha de frente para entenderem o porquê daquela mudança, o porquê daquela transformação, o porquê daquela incorporação, seja de um novo processo, de um novo modelo de negócio ou uma incorporação de tecnologia, as pessoas terão resistência. Eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou mudar? Então, a primeira questão é envolver a todos desde o início. Desde o início, uma vez que foi definido do ponto de vista estratégico o que deve ser feito, ou os resultados, tem que se trazer as pessoas das áreas, ou, dependendo do modelo que se siga, trazer as pessoas para se definir o que é estratégico. Mas, falando especificamente, quem está no chão de fábrica, quem está na linha de frente, elas precisam se sentir ouvidas. Porque uma coisa é o que a gente pensa que eles fazem, uma coisa é o jeito que deveria ser feito, e, na verdade, é feito de outra completamente diferente. E se a gente não traz essas pessoas para dizerem o que elas precisam efetivamente, quais são as dores delas, qual é o melhor jeito? Porque, às vezes, a resposta está com eles, está com quem está lá na frente, e não necessariamente quem está tomando a decisão. Então, o grande segredo é envolver a todos desde o início, seja a equipe médica ou qualquer outra equipe. E quando a gente fala de transformação digital, só para finalizar, nós não estamos falando só da equipe assistencial, nós estamos falando da organização como um todo. E todos dentro dessa cadeia, seja numa organização como hospital ou qualquer outra, impactam no trabalho do outro. A gente precisa ter isso muito claro, que todos nós somos fornecedores e clientes de outros dentro da mesma organização. Bom, a gente está encerrando aqui esse painel. Queria agradecer muito a Hilton, Cláudio, Evandro e Jota, que trouxeram para a gente visões complementares desse processo. E uma mensagem importante para dividir com vocês. Jornada digital é contínua, é uma jornada de melhoria contínua, que coloca o paciente no centro do cuidado, que coloca a experiência do usuário como essencial na adoção, que é capaz de estruturar dados para melhor tomada de decisão clínica, gerencial e estratégica. E a Philips, como vocês estão acompanhando nessas apresentações, tem se preparado com um portfólio muito robusto de softwares, de um ecossistema para usar esses dados da melhor maneira para o negócio dos clientes, para o resultado dos pacientes. E com esse ecossistema a gente conseguir entregar melhores resultados para a saúde, porque, afinal de contas, ao redor do paciente, nós todos aqui nessa sala somos complementares. E esse é o objetivo da Philips, é poder ser parte do ecossistema que realmente vai transformar a saúde e vai colocar o Quadruple Aim, certamente, em todos os nossos hospitais, clínicas. E eu queria convidar vocês amanhã, a gente tem uma outra discussão também de transformação digital com o Mike, num nível estratégico também. E agradecer novamente, a gente está aqui para continuar essa discussão, independente do seu grau de maturidade digital, do seu cliente, independente da sua capacidade de investimento. A Philips é o parceiro para fazer essa jornada com vocês,
contem conosco, porque há muitas mãos é que a gente faz essa transformação. Obrigado e um ótimo evento a todos.